para abrir a sua Bíblia, o livro de 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler o verso 30, capítulo 30, do verso 1 até 8. Amém? Diz assim o texto da Sagrada Escritura. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziklag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziklag. Tomaram, incendiaram e levaram cativo as mulheres que estavam lá. Mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, não somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, seus filhos, suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoá, a Jezreelita e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por sua causa, seus filhos, suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Verso 17 deste mesmo capítulo, se você quiser acompanhar, diz assim: Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas mulheres. Amém? Meu Deus e meu Pai, que a Tua graça se manifeste agora no nosso meio, em cada vida. Que a Tua palavra, meu Deus, que tem poder para libertar os cativos, para trazer esperança, Senhor Deus, às nossas vidas. A Tua palavra que é luz para o mundo em trevas, que ela se manifeste agora, nos dando norte, nos dando direção, nos dando a paz. Pai, nos orienta nessa noite, nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Nos abençoe, Pai, falando ao nosso coração através da Tua santa e poderosa palavra. E nós lançamos por terra agora toda força destrutiva da maldade que tenta impedir que a Tua palavra alcance os nossos corações. Sejam elas de origens malignas, seja talvez forças que venham do nosso próprio eu, como incredulidade, como frieza. Meu Deus e meu Pai, nós repreendemos e te pedimos: haja agora em nosso meio, que uma unção dos céus percorra cada casa, cada parede que está sintonizado neste momento. Meu Deus, eu declaro milagres acontecendo, porque o Senhor é um Deus de poder. Eu abençoo a vida de cada ouvinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Querido, essa é uma história muito conhecida a respeito de Davi e seus homens que estavam fazendo o seu trabalho longe da sua cidade. A sua cidade era Ziklag. Em algum tempo da história do rei Davi, ele foi morar nessa cidade, e nesse lugar ele se tornou uma espécie de líder, e os homens o acompanhavam nas suas jornadas, nos seus trabalhos de guerra, em função daquele momento que ele estava vivendo. Mas de repente, quando eles voltam para a sua cidade, em uma dessas jornadas, ele vê de longe fumaça saindo da cidade. Eles, quando chegam e constatam que a cidade havia sido queimada e não existia mais
os habitantes daquela cidade, seus filhos, não existia mais as suas mulheres, as suas famílias já não estavam naquele lugar. Então a dor de Davi era muito grande, muito extensa. A dor de Davi era ao extremo, porque não era ali um prejuízo material, não era ali um prejuízo financeiro, mas era a dor de não ver mais a sua família, os seus descendentes. E ali os homens que estavam com ele começam até a olhar de uma maneira estranha para Davi. E agora vem a grande pergunta: o que fazer num momento como esse? O que fazer quando parece que todas as riquezas maior que o ser humano pode ter, que é a sua casa, a sua família, o seu lar, parece que foge pelas suas mãos? Não saberia para que lado até mesmo os inimigos haviam ido, se eram tropas maiores, se era exército mais poderoso. Mas ali, naquele momento de dor, a Bíblia fala que ele chora copiosamente. E essa é a grande questão para cada um de nós: o que fazer no momento de dor? O que fazer no momento de perda? O que fazer em momentos em que passamos por dramas, por lutas, por situações em que alguma coisa que é importante para cada um de nós é levada? Talvez o momento que você esteja vivendo agora seja um saque na tua saúde. Talvez algumas coisas estão sendo levadas, e tem pessoas que neste momento começam a repensar, começam a ficar na situação de abalo, de desespero. O que fazer num momento como esse? Talvez algumas pessoas estão sendo saqueadas na sua fé, estão sendo levados seus tesouros mais valiosos aqui nessa terra, que é uma conectividade com Deus. Talvez você está sendo saqueado na sua casa, os seus filhos estão sendo levados. Alguma coisa tem sido mais influente sobre o teu relacionamento. E o que fazer nesse momento? Nesse momento que você começa a contemplar e você vê que aquilo já não está mais sobre o controle, sobre o domínio. Então foi nesse momento que Davi, então, ele tem pelo menos 4 atitudes que o fizeram sair dessa situação. E eu quero fazer dessas atitudes como se fossem lições preciosas, preciosíssimas, que pudéssemos praticar. Diz o texto das Sagradas Escrituras que nesse momento de dor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de apreensão, no verso 4 fala que a primeira coisa que Davi fez: então Davi ergueu a sua voz. Ele levanta a sua voz, ele ora a Deus, ele fala de uma forma com mais empenho, com mais esforço, até não ter mais força, por causa da dor que ele estava sentindo. Era como se ele estivesse gritando, era como se ele estivesse desesperando. Ele ergue a voz e ele chora, ele brada. Querido, nós temos que aprender a lidar com a nossa dor. Tem pessoas que colocam a dor de lado, tem pessoas que não confrontam um momento difícil, não vivem a fase da situação. Ali era um ser humano, e a coisa mais normal foi expressar, foi gritar, foi manifestar o seu dolorimento. E quando eu falo isso é porque tem muitas pessoas que não sabem lidar, elas apenas lidam com os sintomas, elas fogem até mesmo da dor, e para isso talvez vai para os vícios, vai para as bebidas, porque não querem sentir o momento, elas querem ser anestesiadas, elas não querem enfrentar aquele momento difícil. Sabe, a palavra de Deus é alento, mas ela também é manual de vida para nos ensinar a sobreviver nessa terra. Um lugar onde essa palavra é pregada é numa igreja, ela é ensinada, é um negócio da igreja, é a palavra sendo pregada, as vidas sendo transformadas.
E ela não passa a mão na cabeça de ninguém, ela ensina a lidar com os conflitos, com os temores. A palavra de Deus é chamada de espelho, para que você possa olhar para você mesmo e ver o que precisa ser tratado. E talvez por isso essa luta tanta que existe para que as igrejas não permaneçam abertas. Porque há um tratamento de uma forma muito especial para fazer com que cada um de nós seja bem sincero em lidar com a dor. Todavia, somos seres que têm essa emoção, essa dor. Foi o que Davi fez. Ele mostrou a sua dor. Não de uma forma que ele quisesse exibir, mas de uma forma que ele estivesse expressando o seu dolorimento. A segunda coisa que ele fez é no verso 6. Porque aquelas pessoas, aqueles homens, aqueles soldados que o acompanhavam naquela jornada, quando voltaram e começaram a achar um erro na vida de Davi. Será que Davi não errou em ter deixado talvez alguns soldados para proteger a cidade? A cidade ficou desprotegida e por causa disso o inimigo veio e levou, saqueou as suas casas, as suas famílias. Então talvez a Bíblia não diz quais são os detalhes, mas as pessoas queriam culpar Davi por aquela tragédia, por aquela perda, porque os familiares, as esposas, os filhos de todos haviam sido levados. E aí vem outra lição para cada um de nós. Queria que você se contextualizasse como Davi nessa história, a saber lidar com as pessoas, a saber lidar com o povo. E às vezes o líder é culpado. Talvez na casa alguém queira culpar o outro, alguém queira encontrar o responsável, e isso é uma coisa do ser humano. Desde quando o homem é homem, quando foi criado o primeiro casal ali no Jardim do Éden, quando Deus aparece na viração do dia e pergunta para Adão o que havia acontecido para que Adão estivesse escondendo de Deus, a atitude de Adão foi justificar dizendo: a culpa é da mulher. Em outras palavras, ele estava dizendo: a mulher que o Senhor me deu do fruto para que eu pudesse comer. Então sempre nós queremos transferir para alguém, e a mulher da mesma forma responsabilizou a serpente, e é o jogo que empurra. Nós queremos achar um culpado pelas mazelas, nós queremos responsabilizar o presidente pelos problemas, nós queremos acusar as autoridades, mas existem partes nossas, talvez até na nossa omissão. Nós queremos responsabilizar a pessoa que está do nosso lado, dentro de uma igreja. Às vezes nós queremos culpar o líder, culpar o pastor, queremos talvez responsabilizar. E às vezes a gente não sabe o que passa na história de cada um. Mas sabe como que Davi conseguiu lidar com as pessoas? A receita de Davi é porque ele não procurou uma compreensão das pessoas. E quando a gente tira essa expectativa, nós saramos muito. Quando nós paramos de esperar nos homens e esperamos em Deus. Sabe, espere nada das pessoas, espere pouco de você e espere tudo de Deus. Esta é a receita da felicidade. Porque as pessoas são envolvidas nas suas emoções, no seu grau de compreensão, e talvez elas nunca vão entender. Mas tira a expectativa. Sabe o que Davi fez? Ele se encorajou em Deus. Ele se recobra do Senhor. No verso 6 fala que a fonte de força dele, a fonte de alegria. Olha, Davi ficou muito angustiado porque o povo falava em apedrejá-lo, porque estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos, dos seus filhos. Eles tinham razão, havia uma dor ali. Não a razão em culpá-lo, mas a razão em estar dolorido. Mas Davi se reanimou em Deus, seu Deus, o texto diz. Sabe, você pode se encorajar em Deus, você pode colocar a tua expectativa, a tua fé, a tua esperança. Sabe por que Davi reanimou? A Bíblia não conta, mas talvez ele tenha trazido em sua memória a lembrança de livramentos que Deus já deu. Talvez ele trouxe na sua memória a lembrança de um Deus de misericórdia, um
Deus de amor, o Deus que nos julga, o Deus que sabe de todas as coisas. E foi nessa hora que Davi buscou a Deus. Talvez ele tenha gastado um tempo para adorar o Senhor. Sabe aquilo que você faz quando a luta te convida a desesperar, a chutar o balde, a abandonar a fé? Aí nessa hora você começa a cantar louvores a Deus. Alguém que olha de fora vai dizer, coisa de louco. Mas a Bíblia fala que as coisas espirituais parecem loucura para o homem natural. Mas é nessa hora de adoração, de confiança. Não porque você adora a Deus pelo problema em si, mas é porque você sabe que isso é passageiro. Tem um Deus que está na tua vida. E você se reanima em Deus. Você encontra vontade de viver. Você encontra aí a perspectiva de melhora. Adorar a Deus quando está tudo bem na tua vida, qualquer um consegue fazer. Mas eu quero ver num momento como esse, de perseguição, de dor, de perdas, de dificuldades, se nessa hora você tem essa atitude de fé, de deleite em Deus, descansar, nessa hora, louvar a Deus, não por causa do problema em si, mas é porque a promessa de Deus é maior do que a dor que nós estamos sentindo. Quando você coloca a tua esperança na promessa de que tem um Deus que pode mudar aquele quadro, Deus pode mudar essa situação, então isso traz mais alegria do que a sensação de dor. No verso 8 diz que Davi então, ele consulta o Senhor. Ele manda trazer a estola, que era um ritual que existia, e ele então ora ao Senhor. Nós precisamos saber também lidar com aquele que providencia todos os milagres para a nossa vida. Sabe, a fonte da nossa vitória não é o nosso braço. Deus até vai usar os recursos naturais, mas a fonte da nossa vitória é o Senhor. Ele que é o provedor de todas as coisas. E Deus não tem medo das suas perguntas. Sabe, Davi foi orar. E é nisso aí que a gente tem que aprender a buscar em Deus. Deus pode mudar as circunstâncias a partir das nossas orações, das nossas palavras. E Deus quer falar. Sabe, Davi não começou um culto, Davi não leu um salmo grande, ele simplesmente fez uma pergunta muito básica naquele dia. Ele disse, Senhor, eu devo perseguir este bando que veio aqui e levou? E a resposta de Deus foi, sim, você vai perseguir e você vai libertar. Um papo reto, uma coisa muito tranquila, porque é isso que Deus quer que você entenda. Não é uma coisa de ritual, é uma coisa de conectividade, de conexão com Deus. Agora uma pergunta que Davi faz, Senhor, eu devo ir atrás daquilo que eu perdi? Querido, se você não tem amor às suas conquistas, aquilo que Deus te deu, quem é que vai ter? Tem pessoas abandonando projetos, abandonando sonhos. Eu já tive experiências pessoais em que coisas que eu colocava em oração e por desfocar e colocar e elencar outras prioridades, acabava esquecendo daquilo. E Deus acabava concedendo em algum momento, e Deus me lembrava, lembra quando você sonhou e pediu? E eu falei, meu Deus, até esqueci. Aí Deus dizia, mas eu não esqueci. Mas às vezes somos assim, esquecemos daquilo que nós já temos, daquilo que nós conquistamos. E a grande lição é que vale a pena lutar, não deixar nada ser levado. E por último, a parte final deste versículo
é que Deus falou: olha, você vai perseguir e vai alcançar. Na hora da oração, o que Deus deu para Davi foi simplesmente uma promessa. E muitas vezes a gente quer um documento assinado, a gente quer alguma coisa com muita certeza para que a gente fique em paz. E o que Deus tem para nos oferecer é apenas uma promessa. Mas não é a promessa de um homem que pode falhar, porque por mais honesta e dedicada que seja uma pessoa em empenhar em cumprir a sua palavra, nós somos seres humanos limitados. Quem garante que estejamos vivos amanhã para cumprir aquilo que prometemos hoje? Mas a palavra de Deus fala que há um Deus que não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás daquilo que ele fala. Quando Deus promete, ele cumpre. Então, quando você vem à casa de Deus, ou quando você tem o hábito de ler a palavra do Senhor e incorporar, pegar para você as promessas que aqui estão escritas, é o que Deus tem para te dar. Mas quando você se apega a essa promessa, há um texto maravilhoso que diz: aquele que prometeu é fiel para cumprir nas nossas vidas. Eu e você sabemos o final dessa história, porque nós lemos aqui. Mas Davi ainda não sabia, ele só tinha aquela promessa, mas ele pegou aquela promessa e ele saiu em perseguição dos seus inimigos. Isso está no verso 8, e nós vimos acontecendo lá no verso 19. Então no verso 8 tem a promessa. Depois de dias de perseguição, correria atrás de encontrar, é que essa promessa acabou se cumprindo. Então entenda isso. Tem um momento da promessa e tem a fase de cumprimento. Se Deus prometeu algo que você está esperando na tua casa, na tua vida, na tua família, seja o que for, e você ainda não viu o final, você não viu o cumprimento, você tem que deixar essa promessa te consumir agora. Essa promessa vai fazer você reunir força. Essa promessa vai te deixar cheio de vitalidade. Essa promessa vai deixar você lutando. E é isso que precisa para que você chegue ao lugar onde essa promessa vai se cumprir na tua vida. Por isso que Deus dá a promessa agora. Deus poderia ser de uma maneira assim: não quero prometer nada, a hora que acontecer eu te falo. Mas Deus sabe que eu e você precisamos estar vigorosos, cheios de vitalidade. Então Ele te enche de esperança, te dando uma promessa, e essa promessa te enche de espírito de luta, de alegria, de vitalidade, e você se reergue e vai em direção ao cumprimento da promessa de Deus. É isso que Deus está te dando neste momento agora. Uma promessa para a tua vida, uma promessa de cumprimento. E se você fizer como Davi, deixá-la entrar dentro de você, te encher de fé, de esperança, eu estou vendo o cumprimento dessa promessa na tua vida, em nome de Jesus. A promessa tem que ser maior do que a tua dor. Davi estava chorando, Davi estava amargurado, mas uma promessa de Deus o colocou de volta no trilho, o colocou de volta no estado em que é a sua normalidade, de lutar, de ser um guerreiro. Sabe, às vezes você não sabe se o cumprimento da tua promessa é no versículo 19, no 20, 21. Mas não importa, você precisa só de uma promessa na tua vida. É disso que você precisa. Mantenha-se fiel ao Senhor. Continue galgando cada versículo, cada etapa, até que aquela promessa se torne realidade na tua vida. Feche os seus olhos. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Fale com Deus agora. Talvez você esteja num momento de dor, num momento de perda,
Talvez você está achando que as pessoas querem apedrejar, mas você está aqui buscando o Senhor, e Ele tem a promessa para a tua vida. Ele tem a promessa para você. Fala com o Senhor agora, em nome de Jesus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto, e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Senhor meu Deus, E os teus ouvidos nós colocamos diante do Senhor agora cada vida, sensíveis cada lar, cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor agora os nossos patrimônios. E os patrimônios, meu Pai, não são necessariamente as questões físicas, mas talvez, meu Pai, a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, nossos pais, a nossa fé, a nossa vida. E nós queremos declarar a Deus que nós vamos lutar para proteger de todo o saque do inferno aquilo que o Senhor confiou a nós. Oh, Pai, nós nos apropriamos da promessa do Senhor sobre as nossas vidas, de que nós vamos conquistar e manter, oh Pai, sob o nosso controle aquilo que o Senhor tem nos dado. Assim como o Senhor prometeu a Davi, quando ele perdeu, talvez por um momento de descuido, talvez muitos nessa noite, oh Pai, estejam sendo alertados através dessa palavra a não perder aquilo que o Senhor já deu. Mas se porventura alguém tiver perdido, nós recebemos essa promessa e declaramos resgate, oh Pai, de todas essas coisas agora. Resgate das bênçãos, das vitórias, da igreja, das curas, dos milagres, da família, do lar, das bênçãos de Deus. E que todo mal caia por terra em nome de Jesus, que todo invasor do inferno, que todo ladrão de alegria, que todo ladrão da paz, da saúde, seja agora derrotado em nome de Jesus. Declaramos cada vida sendo ungido com esta unção de conquista. Declaro bênçãos de Deus, conquista em todas as áreas. Em nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós já vamos encerrar naquela expectativa de que domingo estaremos aqui, né? Então nós vamos estar anunciando nas redes sociais, vai ter mais um culto, né? Porque vai ser com redução do número de pessoas, apesar do nosso templo ser bem grande, né? Ele tem capacidade até para 700 pessoas, nós já colocamos cadeira. Hoje nós já colocamos aqui o distanciamento 2 metros, então tem 100 lugares, né? Mas vamos estar anunciando aí pelo menos 2 cultos, né? ou mais aí no dia de domingo, amém? Fique atento, nos acompanhe aí no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe. Domingo então, se você puder, né, for liberado, você esteja aqui conosco. O grupo de risco fica em casa e
nós vamos continuar com as transmissões online, domingo às 18 horas e 45 minutos. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção consoladora do doce Espírito de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.